Os cientistas descobriram que se trata de um novo tipo de coronavírus. O Brasil superou neste sábado a marca de 100 mil mortes por Covid-19. O Conselho Nacional de Educação decidiu nesta terça-feira estender a permissão para as aulas à distância até o fim de 2021. Muitas crianças e adolescentes têm sentido dificuldades para se adaptar ao ensino à distância. O Pantanal Mato-Grossense enfrenta o maior incêndio dos últimos 22 anos. E com a pandemia, itens básicos de consumo em todo o Brasil tiveram um aumento de preço. Esquece, sua vida normal não vai existir por muito tempo. Não vai ser normal, porque não poderá ser. Hello, guys! Oi, gente! Bem-vindos ao Teaching in Critical Times, ou em bom português, Ensino em Tempos Críticos. Esse é um podcast pensado para você, professor, profissional ou mesmo entusiasta da área da educação, e que é um projeto de extensão do Instituto Federal de Santa Catarina em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, que foi aprovado no edital interno de projetos de pesquisa e extensão do IFSC Campus São José. Bom, é muito bom estar aqui novamente dialogando com vocês. Na nossa primeira temporada, nós aprendemos e refletimos muito sobre o ensino remoto e os seus impactos na educação brasileira. Pode-se dizer que a disseminação do novo coronavírus impactou profundamente os processos educacionais em todo o globo, e no Brasil não foi diferente. Conforme uma pesquisa realizada pela Fundação Carlos Chagas, com a suspensão de aulas presenciais a partir de março de 2020 por todo o país, cerca de 39 milhões de estudantes da educação básica deixaram de ir à escola. Como consequência de tudo isso, professores tiveram que fazer adaptações, ajustes, mudanças em suas atividades docentes. A tecnologia, por um lado, ganhou espaço no ensino remoto, mas sem necessariamente a gente ter a garantia de que os alunos e de que os professores têm acesso a essas ferramentas tecnológicas. Ainda também, a formação docente nem sempre contempla reflexões mais aprofundadas sobre essa modalidade de ensino não presencial. E também o contexto do ensino remoto, ele intensifica as jornadas de professores que dividem o tempo entre trabalho, família, casa e outras demandas. A gente também não pode esquecer que tem alguns recortes, como por exemplo de gênero, classe e raça, entre tantos outros, que eles acabam por reforçar esse cenário que é tão complexo e estrutural de desigualdades, que inclusive já fazia parte da realidade escolar. Ou seja, mais de 7 meses já se passaram e uma conclusão evidente que nós podemos chegar é a seguinte: o contexto da pandemia ele tem trazido grandes desafios para a educação brasileira. E estes desafios eles têm se somado a dificuldades que as escolas, os professores e os alunos já enfrentavam anteriormente. Em especial, a gente pode dar destaque para os últimos anos, com algumas políticas públicas que têm retirado investimentos que outrora eram destinados à educação e a construção unilateral de diretrizes e projetos educacionais que a gente tem visto nos últimos anos. Então foi partindo dessas reflexões que a gente decidiu dar continuidade ao nosso podcast e produzir essa segunda temporada. A nossa intenção principal aqui ainda é de construir conhecimento juntos, Então a gente está tentando olhar para esse novo normal, entre aspas, de diversas perspectivas, e a gente quer pensar coletivamente em possibilidades para esse contexto que é bastante desafiador. Então, a gente entende que as discussões que nós tivemos lá na primeira temporada podem ser aprofundadas e a gente pode também incluir outras discussões, outras perspectivas, outros tópicos, Então ainda tem muita coisa para ser discutida. E tem muita coisa nesse contexto de pandemia especificamente também, para ser abordado. Bom, então é isso, gente. A proposta é, junto com vocês, a gente continuar esse diálogo agora na segunda temporada, ouvindo quem está na linha de frente desta luta, que são os professores e os profissionais da educação, e juntamente com esses nossos convidados e também através do feedback da nossa audiência, a gente se engajar nesse processo que é tão necessário,
que é o processo da reflexão e ação crítica. Bom, antes de a gente dar início à discussão desse primeiro episódio da segunda temporada, a gente vai se apresentar para quem está chegando agora e quer nos conhecer, né? Então, meu nome é Leonardo, sou professor de inglês do ensino básico, técnico e tecnológico na Rede Federal e o meu trabalho, né, foca muito no ensino de língua de uma perspectiva crítica. E eu sou a Priscila, eu sou professora de estágio e de metodologia de ensino no curso de letras em inglês, também na Rede Federal. O meu trabalho como docente e pesquisadora, ele tem o objetivo de discutir o ensino crítico de línguas adicionais e a formação de professores também de uma perspectiva crítica. Bom, então nesse primeiro episódio a gente tenta trazer um tom mais prático, né? A gente vai focar no presente, na situação atual, mas considerar aquilo que a gente já viveu até o momento, né? Então a nossa intenção hoje é buscar entender o que sabemos até agora sobre o ensino remoto na educação brasileira e pensar em como isso pode informar nossos próximos passos. O que parece que está dando certo, o que já sabemos, o que precisa mudar. E é isso que as nossas convidadas de hoje vão nos ajudar a responder. Então, para nos ajudar nessa tarefa, nós recebemos hoje, com muita alegria, duas professoras que trabalham no ensino básico no Brasil, a professora Renata e a professora Luciana. A Renata Rodrigues de Matos Oliveira é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela também é mestre em Educação e Docência, pela UFMG também, e é graduada em licenciatura plena em Matemática e Física pela PUC Minas. Ela é professora no ensino fundamental da Rede Municipal de Ensino de Contagem e atua com os temas Laboratório de Ensino de Matemática, Formação Docente e Teoria da Atividade. Renata, seja bem-vinda e é um prazer tê-la aqui hoje. Oi, Priscila. Oi, Leonardo. Eu que queria agradecer pelo convite e pela oportunidade de dialogar com você sobre educação, principalmente neste momento de pandemia. Então, muito obrigada, viu, gente, pela oportunidade. Bem-vinda, Renata. E a gente recebe hoje também a professora Luciana Vieira. A Luciana, ela possui graduação em Geografia pela Universidade do Estado de Santa Catarina e especialização em Educação e Meio Ambiente também pela UDESC. Ela é mestre em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutora em Ensino de Geografia também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é professora efetiva da Escola Básica Dr. Ivo Silveira, na rede de ensino municipal do município de Paulo Lopes e também da Escola de Educação Básica Maria Correia Saad, que é da rede estadual no município de Garopaba. A Luciana também é redatora da Geografia Currículo do Território Catarinense na BNCC. Luciana, bem-vinda. Obrigada, Priscila e Leonardo, pelo convite. É muito gratificante estar aqui para compartilhar a nossa vivência, a nossa trajetória nesses tempos de pandemia relacionados à educação no território catarinense e no Brasil. Agradeço muito o convite. Que bom, Luciana. É um prazer imenso para a gente te receber aqui. Bom, então a gente vai começar agora nossas perguntas, né, a nossa conversa, e a gente vai começar justamente com a Luciana. Então, a gente sabe, Luciana, que os professores, eles vêm trabalhando e dando o seu melhor para lidar com essas diferentes e muitas demandas, né, que têm surgido no contexto do ensino remoto. O que eu tenho ouvido de muitos colegas, inclusive, através de relatos e narrativas, é que diferentes estratégias têm sido criadas para tentar dar conta dessas necessidades e especificidades desta realidade. Então, considerando as suas experiências, eu gostaria de ouvir de você como que tem sido esse processo na sua prática. Quais as estratégias que você tem desenvolvido para dar conta das demandas e especificidades que são parte do seu contexto de ensino? E que diferenças essas estratégias elas têm feito na promoção da sua resiliência? É importante colocar que o meu lugar de fala é da escola pública, né, do ensino da educação básica nesse território da escola pública. Por que essa constatação, né, essa afirmação? Porque nós temos diferentes condições, né? E se fossem outros territórios, se fossem outros lugares, né? No federal ou então até mesmo no privado. Então é importante fazer essa indicação primeiro. A questão de como é que tem sido esse processo
na tua primeira pergunta, é cansativo. Se tem uma palavra para responder sobre isso, é cansativo, porque nós trouxemos a escola para dentro da nossa casa, trouxemos a escola para nossas rotinas de vivências e as nossas práticas. Então, é um movimento muito diferente, né, de você sair de sua casa e ir para o ensino presencial. Agora nós estamos no movimento de trazer todas essas demandas que são da escola pública para dentro de casa. Então, essa aproximação com as famílias, aproximação com os nossos colegas, essa aproximação com os alunos de forma não presencial, que é o que a gente chama, né? Na verdade, o Estado de Santa Catarina ele não usa o termo ensino remoto, ele usa o termo aulas não presenciais. Então, essa aproximação virtual, ela nos trouxe um cansaço, né, na demanda de carga horária. A nossa carga horária ela não é a mesma do presencial. Nós estamos aí à frente dos computadores e também não só do computador, mas no preenchimento de uma burocracia de documentação protocolar que é necessária para comprovar esse período não presencial. Então, é uma demanda que 12 horas por dia. Eu trabalho em 2 redes, a estadual e a municipal, e isso, então, acarreta, né, uma demanda triplicada, enfim. Tudo é mais intenso, tudo é mais denso, tudo é mais trabalhado. Com relação às estratégias, no começo foi tudo um pouco confuso para todos e todas, né? Porque a gente está vivendo aí algo inédito na nossa trajetória docente, né? Primeira vez que nós lidamos com essa forma de trabalhar. Então, no começo, nós tivemos assim formações diárias, semanais e diárias intensas para poder aprender a mexer com essa tecnologia. Nós somos, tenho 48 anos, então a minha formação docente é de uma geração que não tem experiência e habilidade com essas novas tecnologias, né? Porque parece assim que tudo está muito acessível, está muito... É um mito, né, que se criou que todos estamos conectados e conectadas, e isso não é verdade. A pandemia revelou isso, né? Porque a comunicação ela não é só WhatsApp e redes sociais. A cultura digital, que é a competência 5 da BNCC, ela não se reduz a isso, ao teu contato, né, em rede social. Na escola, ela é bem maior, ela precisa de uma movimentação tua, de uma dinâmica, de um conhecimento, de uma habilidade que até então nós não tínhamos, né? Então, as estratégias elas tiveram que ser repensadas, e não só na tecnologia, mas também no material que nós produzimos de forma impressa, porque uma grande parte dos estudantes eles não têm acesso à tecnologia, eles têm celular, mas isso não quer dizer ter acesso à tecnologia e nem que esse aparelho dê condições aos programas que são exigidos que eles tenham. E também eles não têm condições financeiras, que é muito importante dizer que todos os custos que vêm dessa pandemia estão sendo pagos por nós, professores e professoras, né? A energia da nossa casa, a internet, as conexões, os equipamentos que nós tivemos que fazer adesão. E as famílias também, elas estão pagando por isso. Então, nesse sentido, a desigualdade do acesso, ela acabou fazendo que eu tenha que preparar estratégias para aqueles alunos que tenham acesso remoto e outra estratégia para aqueles alunos que não têm essa condição de acesso, né? Então, isso tudo, esse conjunto, essa complexidade de situações, né, de contexto social, ela parece bem mais forte agora com a pandemia. Assim. Quando eu falo em aproximação, obviamente eu estou dizendo no sentido assim, com essas dificuldades todas instaladas, tanto para conduzir o trabalho docente, né, a gente percebeu que a gente conheceu um pouco melhor também, por incrível que pareça, a realidade de cada um e de cada uma, do seu lugar de moradia. Porque nós tivemos que fazer um diagnóstico da situação, né, junto com a gestão da escola, né, nós professores junto com a gestão da escola, da situação de acesso desses alunos e dessas alunas.
para poder, então, fazer o nosso planejamento de trabalho, né, e tentar, né, porque nós não conseguimos 100%, né, isso não existe 100% de atendimento, tá? Então, para tentar ao menos minimizar a defasagem na relação à aprendizagem que vai ficar, digamos, faltando, né? E vai ficar faltando porque educação é presença, se faz na presença. A gente está usando um instrumento agora que é o acesso remoto e o material impresso, digamos, é uma alternativa, porque nós estamos impedidos, né, por decreto e por questões de saúde pública, de estarmos fisicamente presentes na vida dessas crianças, né, e no diálogo com as famílias. Então, são todos instrumentos, subsídios, mas talvez a gente vai conversar sobre isso mais um pouco, né, na sequência, mas isso não se refere a dizer que é o futuro da educação, né, que está colocado, posto através do ensino remoto, ou EAD, ou não presencial. Se tem uma coisa que essa pandemia revelou é que nós não estamos preparados para esse tipo de... Preparados não, nós não temos a estrutura e logística para esse tipo de ensino, né? Muito bem, eu acho que muito rica a tua fala, né, porque ela traz realmente a dura e surpreendente realidade, né, que está mais escancarada nesse momento, né, e principalmente a questão da realidade, da precarização do trabalho docente que esse contexto tem trazido para todos nós professores, né, em diferentes contextos com diferentes especificidades, né, como você também pontuou. Bom, eu queria continuar essas reflexões fazendo uma pergunta para a Renata, pensando um pouco nessa relação entre as reflexões e ações dos professores nesse contexto da pandemia, né? Eu, por exemplo, que trabalho no ensino básico, né, e técnico, né, o EBTT, né, ensino básico técnico e tecnológico, com esse contexto do ensino remoto, então eu vejo que a gente se distanciou fisicamente, né, do espaço da escola, mas eu também sinto que houve um afastamento de alunos e professores além desse distanciamento físico, né? Por que eu digo isso? Porque eu acho que, pelo menos quando eu penso nos meus alunos do ensino básico, que são o ensino médio, adolescentes, né? Se antes a escola era como uma referência para muitas famílias, né, que priorizavam a escola, né, eu vejo que com esse novo contexto que trouxe muitos desafios para as famílias, até de ordem econômica, algumas prioridades parecem que também mudaram. Então eu percebo que muitos alunos têm buscado, por exemplo, o trabalho que agora são realizados no horário que antes ele era dedicado à escola, né? Então antes o aluno ele tinha, por exemplo, um período integral, né? Ou ele estudava no período da manhã, por exemplo, e tinha algumas aulas à tarde. E agora, com o ensino remoto, em que esse calendário escolar, digamos, está mais flexível, né? Dependendo de como cada escola o organiza, né? Esse tempo que era prioridade para a escola tem sido usado em trabalhos, né, que são usados para complementar a renda familiar, até porque essa questão econômica também tem pesado para muitas famílias nesse contexto de crise, né, crise sanitária, crise financeira. Essa é uma das reflexões que eu tenho me engajado, assim, e tenho pensado para tentar pensar sobre esse contexto, sobre a minha prática, né, e como que a gente tenta aproximar a escola e não deixar que a escola deixe de ser aí uma referência, né, para as famílias e para os alunos. Então eu queria saber nesse sentido, Renata, se você também percebe isso na sua experiência e também de uma forma mais ampla, considerando a complexidade do contexto desse ensino remoto, né, que ainda é tão novo. Que reflexões você tem se engajado nesse sentido, né? O que você tem pensado sobre esse contexto? E quais podem ser os impactos, né, desse ensino remoto para a vida do aluno, do professor e também das comunidades escolares? Olha, Leonardo, assim, eu leciono na rede pública municipal aqui de Contagem e eu leciono para os anos iniciais e finais do ensino fundamental. Então, a realidade desses estudantes, dessa faixa etária, ela é um pouco diferente, porque ainda eles não estão voltados para o mundo do trabalho, né?
apesar de que nós temos alguns estudantes que já auxiliam as suas famílias na questão da geração de renda, mas com trabalhos informais, isso vai depender muito da idade. Mas o que eu percebo aqui na comunidade, onde eu leciono, é que muitas famílias estão mudando para outros bairros. Isso em busca de auxílio de outros parentes, até para ajudá-los nessa questão financeira, na questão da própria saúde, do espaço onde estar também com a família que é maior, até por uma questão de organização da própria pandemia mesmo, sabe? E aí o que ocorre? Pensando neste contexto, onde os estudantes têm uma faixa etária menor, a escola ela não deixa de ser o ponto de referência dessas famílias e desses estudantes. Ao contrário, nesse momento eu percebo que o papel da escola como referência, ele ficou mais evidente ainda para a comunidade. E aqui eu estou me referindo a uma referência da escola como um espaço social, como um espaço cultural, esse espaço que vai abranger várias realidades diferentes. Então, tanto a escola quanto a realidade de quem está nela passou despercebida muitas vezes pela comunidade e pela própria sociedade. E nesse momento que nós estamos vivendo hoje, de certa forma, ele quebra essa invisibilidade da escola. Então, esse papel de evidência da escola, ele é potencializado, sabe? Agora, pensando nesse contexto todo, é inevitável não refletir sobre a minha prática, sobre o papel que eu tenho enquanto professora em todo esse contexto. E aí pensando num papel para além das abordagens da sala de aula, mas da própria organização mesmo do meu fazer como professora, sabe? E pensando assim, nesses impactos para a vida do professor, me parece que nós somos conduzidos, mas conduzidos a repensar em nossa prática, não só no que se refere ao modo como nós damos aula, ou pela busca de ferramentas tecnológicas para viabilizar esse ensino remoto, mas também repensar a nossa organização enquanto professor. Assim, passando de uma organização que é mais individual para uma organização mais colaborativa. Isso é um impacto que eu acho que vem com muitas marcas e não vai ficar só para essa questão do ensino remoto, mas também quando voltarmos para a escola. E além disso, eu acho que se nós não considerávamos a realidade do contexto no qual nós estávamos inseridos, obrigatoriamente hoje, enquanto professores, nós precisamos voltar o olhar para este contexto. Agora sim, Leonardo, pensar nos impactos, nesses impactos, nessas mudanças para a vida do professor, não quer dizer que seja um processo natural, que é um processo que tem conflitos, é um processo que traz angústias para nós professores, principalmente porque o nosso trabalho ele exige muita interação. E aí eu me pergunto como interagir no meio digital, né? Esse contato físico, para a gente que é professor, ele é muito importante. Então, todas essas mudanças, apesar de terem aspectos que são positivos, têm aspectos negativos, mas vão deixar muitas marcas durante todo esse processo que para a gente não vem sendo uma coisa muito natural, sabe? Leonardo, eu posso fazer uma colocação, uma complementação da que a colega Renata colocou para você, com relação assim, que quando você fez a pergunta, você falou de uma realidade mais voltada para o ensino médio. O ensino médio, os alunos do ensino médio que já pensam no mercado de trabalho, talvez foram os que tiveram assim menos problemas com relação ao acesso da internet. E também essa preocupação com a renda, né, de acrescentar a renda da família, procurando vagas no mercado de trabalho enquanto está na pandemia, enquanto eles não tinham que obrigatoriamente acessar a escola presencialmente, né? No ensino, como a Renata colocou, do ensino fundamental, só para você ter uma ideia, assim, é onde nós temos o menor índice de acesso à internet, os problemas sociais
mais elevados, né? Porque aí a gente não pode falar também só da questão do Fundamental 2 e do ensino médio, tem toda a questão da educação infantil. A educação ela precisa ser pensada num percurso formativo de escolarização, então a gente vai ter as etapas da educação infantil, ensino fundamental e médio. E para cada etapa dessa, esse ensino remoto ele revelou contrastes, né, e problematizações assim. E também desmistificou, como eu já falei anteriormente, a questão da internet. Porque se pensava, pelo menos os gestores, né, os políticos e aquelas pessoas que não estão tão envolvidas assim na prática, no chão da escola, com a educação, que a internet era um quase acesso universal. Então, assim, se a Renata concorda nesse ponto, a gente viu que não, que temos muita logística, muita estrutura, né? Até quando retornar ao presencial, a escola e os gestores precisam pensar numa melhor estruturação para esse acesso à internet, né? Então, só para complementar um pouco. Então, Luciana, assim, eu acho que pensar nos alunos é difícil mensurar esses impactos, sabe? Porque por mais que nós nos esforcemos para diminuir as desigualdades dessas condições materiais, das condições de acesso entre o público e o privado, e principalmente porque nós estamos falando aí dos anos iniciais e finais do ensino fundamental, essas diferenças elas são ampliadas ainda mais por uma questão socioeconômica das famílias, assim. É claro que, né, nós temos realidades muito diferentes da sociedade, mas quando a gente fala desse setor público, eu acho que ficou mais evidente, elucidou mais todas essas desigualdades que essa sociedade que nós atendemos tem. Então, quando a Luciana coloca, por exemplo, essa questão do acesso, da materialidade, da própria organização para conseguir estudar e se organizar, ela é evidenciada, sabe? E aí nós também vamos ter a questão de falar de uma ruptura de acolhimento e uma ruptura cultural também. Porque a escola no ensino fundamental, nos anos iniciais e finais, ela tem essa característica mais acolhedora das demandas desses estudantes, da própria família e da própria comunidade. Não que o ensino médio não vai ter, mas ali os estudantes eles já estão mais voltando para o caminho do trabalho, eles já têm uma autonomia maior. Então, quando a gente fala desses anos iniciais aí do ensino fundamental e dos anos finais, há uma ruptura muito grande com esse acolhimento e com a questão cultural também, que é difícil de mensurar que impacto que nós vamos ter ali. Mas me parece, pensando por um lado mais positivo, que ao pensar nos alunos do ensino fundamental dos anos finais, há um desenvolvimento de uma autonomia. É claro que sempre mediada, né, pelos professores, por orientações, e é claro que é um processo também que não é fácil, mas eu percebo que os estudantes vêm tentando buscar um pouco mais o seu estudo, entender um pouco mais também o espaço da escola. Em relação aos anos finais, o que a gente pode perceber muitas vezes é que as famílias vêm tentando também acompanhar, mas eu digo nem acompanhar a própria atividade em si, o que está fazendo ou não, mas é olhar para a demanda do seu filho, que às vezes passava também despercebido pela própria família. Encaminhei para a escola, foi. Agora eu preciso pensar como que ele está fazendo atividade, se eu busco atividade ou não. Então a gente também tem um olhar diferenciado para esse movimento das famílias também. Eu acho muito interessante essas perspectivas, esses relatos que vocês estão fazendo, Luciana e Renata. Tem inclusive a ver com essa terceira pergunta que a gente gostaria de fazer para vocês. E daí, para iniciar a pergunta, eu queria dar destaque para uma parte da fala da Renata, que a Renata ressaltou, né, como uma das coisas que tem surgido, que a gente tem ficado evidente nesse momento, é esse aspecto colaborativo, né, que tem surgido. E aí eu fico pensando, né, é uma coisa que provavelmente eu espero, inclusive, que impacte o futuro da nossa educação, não só na questão de colaboração entre os profissionais, né, dentro da escola, mas também pensando essa relação com a família, né? A escola e a família trabalharem dessa forma conjunta, né? Cada vez mais a gente buscar, porque agora, como a Renata destacou agora, no final da fala dela, tem ficado muito forte, né? Essa dependência que a gente tem
A família virou uma extensão da escola, né? Então, que a gente consiga daqui para frente também pensar em estratégias para trabalhar em conjunto, que a comunidade esteja ainda mais parte da escola e que a gente consiga fazer esse tipo de extensão perdurar, né? Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês agora vai discutir essa questão da colaboração, da coletividade, pensando nos colegas também. Então, eu queria ouvir das duas, pensando assim, né? Se a gente for olhar uma perspectiva crítica de ensino, a gente sabe que o processo de ensino-aprendizagem ele vai acontecer de uma forma reflexiva e também colaborativa. Ou seja, né? Esse diálogo crítico que vai se estabelecendo. E durante a pandemia, eu tenho conversado com professores de diversos contextos e muitos deles têm indicado que essa construção conjunta de conhecimento, de estratégias, de possibilidades, ou seja, né, essa troca entre colegas, tanto de materiais, atividades, ideias, ou até mesmo de reflexão ou palavras de apoio até, né? Esse processo de troca e de construção coletiva tem feito muita diferença no dia a dia desses profissionais, porque serve de uma certa forma para aliviar a pressão que esses professores têm sido submetidos e até mesmo como um momento assim de amparo emocional, né? Então eu queria ouvir de vocês, na experiência de vocês, qual tem sido a importância da coletividade nesse momento específico para você, para sua prática? Ou seja, qual diferença que essa troca entre professores ou entre professores e direção, ou até mesmo considerando os alunos e as famílias, né? Que diferença tem feito essas trocas nesse momento que a gente está envolvido nesse trabalho intenso, nessas demandas triplicadas, como a Luciana colocou lá no início, né? Que papel que a coletividade tem nesse suporte emocional e também no apoio para o dia a dia do trabalho? Então, eu posso... Primeiro, sim, eu gostaria de deixar assim bem cravado, né? Que o processo de ensino-aprendizagem bem marcado, tá? Eu, professora Luciana, né, que leciono desde a década de 90 e já tive várias experiências no ensino público, em todas as etapas de ensino, em todas as modalidades, em todas as realidades que se possa pensar, né, no exercício da docência. Quero deixar bem marcado que o processo de ensino-aprendizagem ele acontece na presença. Tá? Não existe processo de ensino-aprendizagem em tempos remotos. Mais uma vez, nós estamos forçados a trabalhar dessa forma por uma questão de saúde pública. Esse é meu pensamento, e isso é o que a nossa conquista e a nossa luta, porque eu estou falando isso, né, dentro de um canal que se coloca como a gente está hoje aqui conversando sobre o ensino crítico. Então, dentro dessa criticidade, a gente sabe que houve muitos interesses de alguns institutos e empresas de assumir a educação, tirar o nosso protagonismo. Então, isso é muito importante de deixar gravado e marcado, que a gente precisa entender a defesa da escola pública e a defesa do ensino-aprendizagem na presença. Então, assim, algo que eu acredito e algo que eu luto. Não há substituição do papel do professor pela tecnologia. Ela sempre vai ser uma aliada, ela sempre vai ser uma estratégia, um instrumento, um recurso, mas nunca, jamais vai substituir a mediação, né, na aproximação da presença. Porque o que eu estou dizendo isso? Porque mesmo atuando com um aluno ali via computador, seja no programa, na plataforma, né, que é desenvolvida para esse trabalho, ou seja através das atividades impressas, que nós temos de resposta das famílias e resposta dos estudantes é que eles não têm aprendizagem, eles têm um repasse de um conteúdo, de uma lacuna que precisa ser preenchida e que nós não podemos nos distanciar, então por isso usamos esses recursos, mas a aprendizagem se dá na conexão direta, física, na mediação de sala de aula, porque, por exemplo, nas atividades impressas, eu recebo bastante em branco ou às vezes incompleta e eles escrevem lá na folha, né, professora, eu não entendi, eu não entendo sem a sua explicação. Isso é muito comum acontecer.
Tá? Com relação ao trabalho colaborativo, a essa nossa aproximação com os colegas, eu levo isso mais para a questão emocional mesmo, para a questão de saúde mental. Nós precisamos uns dos outros, porque esse processo, como eu falei, já é cansativo, né? Fisicamente, mentalmente. Também com relação à aprendizagem, as próprias tecnologias. Então, há uma necessidade, nós trocamos, né? Temos professores aí de várias gerações, então geralmente os mais novos, né, nós fizemos as trocas de aprendizagem do uso desses recursos, dessas tecnologias. Um socorre o outro, né? Então isso é muito saudável, muito salutar e é muito necessário nesse período. E também com a gestão da escola. Então essa pandemia também trouxe uma aproximação maior de conversa, de diálogo, que talvez passasse despercebido na rotina do presencial. Então, as reuniões, os conselhos de classe online, as reuniões online, todo mundo se vê na tela e se conversa e fala das suas agruras, né, das suas angústias e também das suas conquistas. Então, houve uma ampliação desse diálogo, né, por conta da necessidade dessa aprendizagem tecnológica e também aquela acolhida para relaxamento também. Situações, por exemplo, de nós termos que marcar um encontro em pequeno grupo com todo o protocolo de saúde porque era uma necessidade de um professor e de uma professora estar passando por algum surto, por algum problema mais sério porque não estava dando conta. Então a gente acabou também conhecendo mais a realidade do nosso colega, porque a gente entrou na casa e na história dele. Porque, por exemplo, eu sou uma professora que moro sozinha, não tenho filhos, mas tenho colegas que são mães, professoras e que estão trouxeram a escola para sua casa e ao mesmo tempo tem que trabalhar remotamente, tem que produzir o material impresso, tem que ajudar a sua filha que está lá trabalhando remotamente, né, e tem que cuidar dos menorzinhos que não estão em idade escolar. Então também é importante evidenciar a questão da mulher nesse processo, da professora mulher, né, porque ela agrega muito mais trabalhos e demandas, né, do que os homens nesse sentido. Então, tudo vem sendo revelado, né, e aí a gente conhece. Nós não entramos em assuntos muito pessoais, às vezes no dia a dia do presencial, mas agora com o remoto a gente está sabendo das limitações de cada um e de cada uma. Então esse trabalho colaborativo, essa escuta, ela tem sido muito mais no alívio psicológico, emocional, né, do que propriamente dito na troca de experiências, porque praticamente a gente não tem tempo também. Essa é outra coisa importante para colocar. A gente não tem tempo de muitas trocas, de muitas conversas. Além do nosso trabalho, nós temos muitas lives, formações, enfim, a coisa vai de manhã e segue até a noite, né? Então, e final de semana, uma coisa interessante que aconteceu, né? Feriado não é mais feriado, né? Que a gente nem pode estar saindo muito de casa e ir para aglomeração. Então, feriado virou mais um dia de trabalho, né? Mais um dia para a gente colocar as situações em dia, assim. É isso, assim, eu gostaria de deixar registrado. Eu queria começar minha fala, talvez enfatizando o que a Luciana colocou sobre a educação presencial, sabe? Eu acho que esse processo de educação, ele é essencialmente humano e ele se dá pela interação. Então, a interação entre professor e aluno, a interação entre aluno e aluno, aluno e comunidade, com os demais funcionários da escola. Então, quando eu estava colocando esse papel da escola, é também de entender que todo esse movimento que acontece dentro da escola, ele faz parte da educação. Então, nós precisamos discutir esse papel da escola, que é forte, principalmente das interações que são constituídas ali. Então, eu queria só enfatizar a fala dela, que eu achei muito importante que ela trouxe para a gente desse fato de ser presencial. E é claro que dizer isso não vai diminuir o trabalho que nós estamos fazendo enquanto professores de tentar nos aproximarmos
dos nossos estudantes de diversas maneiras nesse momento de pandemia, porque ele é atípico mesmo e a gente vem tentando construir algumas relações. Mas é importante dizer que as interações elas acontecem ali presencialmente e é de extrema importância, né? Agora, sobre a questão coletiva, é uma questão que me chama muita atenção, porque é um processo que para mim faz muita diferença no meu trabalho. Primeiro, eu acho que nesse momento de pandemia, fazer um trabalho coletivo é um momento onde nós podemos nos auxiliar enquanto profissionais, é um momento onde nós estamos abertos mesmo a colocar as nossas fragilidades, mas também demonstrar as nossas habilidades e nos auxiliarmos nesse processo. Então, assim, o trabalho coletivo, para mim, ele faz toda a diferença. É o momento onde eu consigo perceber o que eu posso melhorar ou o que eu posso auxiliar também. Então, eu acredito que esse trabalho, no momento de pandemia, ele dá um suporte, tanto psicológico, porque todos nós temos as nossas aflições relacionadas à profissão e à vida pessoal também. Então, acho que ser mais coletivo traz mais força, sabe? Se nos deixa fortalecidos. Legal, é bom. Acho que é bem importante essa reflexão de a gente entender, né, um ponto que me chama a atenção é que a educação, ela tem, né, se a gente pensar que ela tem a ver com a interação e a mediação, ela também não se dá só entre aluno e professor, né? Então eu também entendo que nesse contexto a gente está talvez buscando maneiras de remediar, de melhor lidar com a situação que temos, né? Mas nada substitui esse papel social, essa função social da escola que é multidimensional, né? Que não acontece só na relação aluno e professor e que com certeza não é só uma questão de conteúdo, né? Então, acho que isso fica bem evidente, assim. E muito legal saber, assim, da importância da coletividade, seja para se apoiar no sentido psicológico, emocional, né? E também trocando ideias, talvez, e estratégias de como lidar com esse contexto. E acho que esse, na verdade, também é um dos propósitos desse projeto, né? A gente quer compartilhar ideias, compartilhar experiências, né? Promover um diálogo, mesmo que por meio dos episódios, né? Um diálogo não só entre nós, mas também com os nossos ouvintes. Então, nesse sentido, eu queria saber se vocês gostariam de dar destaque a alguma experiência, relatar, né, algo que vocês vivenciaram nesse momento de pandemia, que vocês acham importante, né? E relevante para apontar aqui. E também, se vocês puderem comentar um pouco quais têm sido os aprendizados nesse contexto, né? Então, se vocês puderem compartilhar com a gente, acho que seria muito bom. Então, falando um pouquinho do que tu citou agora, Leonardo, com relação às famílias, né, no contexto da escola e como tem sido essa comunicação, algo bem relevante é perceber que a família ela entendeu a diferença que tem a educação da escola, que é o lugar de ciência, e a educação em casa. Os pais sentiram a nossa importância, a nossa relevância no conhecimento. Muitos nos colocam, através de áudios do WhatsApp, essa situação. Como que vocês conseguem atuar, né, em sala de aula com 30, 40, 45 estudantes, se eu estou com 1, 2, 3, 4, 5 crianças, filhos, e eu não consigo essa organização. Então, a família percebeu também essa questão que foi importante para nós, isso nos valoriza, mas mais que nos valorizar individualmente, é valorizar a escola como espaço de lugar de ciência. Então, penso assim, muito importante essa percepção, porque os pais, as mães, os avós ou tios, enfim, né, que as crianças, as estruturas familiares hoje não são mais as mesmas, não são longe de serem padronizadas. Então, as famílias, no plural,
com as suas várias estruturas, elas não querem, por exemplo, retorno às aulas ou que venha a vacina, porque querem mandar apenas o filho para a escola no sentido de ele ter aquele período escolar. Elas querem que os filhos retornem porque elas entenderam que a aprendizagem, o conhecimento tem um espaço institucionalizado e um espaço com pessoas com formação, que não são os pais. É claro que alguns alunos e alunas têm a felicidade, talvez, de morar com pessoas com outra formação, mas mesmo assim, essas pessoas, elas não estão com foco no ensino, elas estão com foco em manter as suas crianças, a sobrevivência, a alimentação, ao vestuário, enfim, tudo aquilo que é foco da família. Mas o conhecimento, esse é da escola. Então, esse ponto é importante a gente colocar, porque evidencia a valorização do professor, porque antes da pandemia, talvez a Renata também concorde com isso, antes da pandemia nós estávamos sendo muito atacados, a instituição escola. Pessoas questionando o conteúdo trabalhado, os temas, os textos, questionando o que nós fazíamos na escola. E a pandemia, embora é triste, né? Não sei, ela é triste no sentido de que levou aí a morte, né? As pessoas, enfim, toda essa tristeza, né? Mas esse distanciamento físico da escola fez com que as famílias percebessem que a escola, a escola ela tem um papel importante que eu estava negligenciando, ou que eu não estava valorizando tanto. Então, isso para nós, espero que no retorno, essa aproximação da família ela seja mais evidente nesse sentido, da valorização do conhecimento e da escola como espaço e lugar de ciência. Temos de destaque na docência nesse período, percebi que tirar o foco do conteúdo foi importante, porque os alunos estão confinados, então não convém você trabalhar e seguir um currículo de forma linear. Nós precisamos ver alternativas que eles pudessem, não só dentro da sua casa, mas nas proximidades, no próprio território, fazerem algumas atividades práticas, independente até do componente curricular. Então, por exemplo, uma experiência que eu trago assim que foi desenvolvida, eu desenvolvi com as turmas do 6º ano aqui no município de Paulo Lopes, e que foi uma atividade pensada para o mês de maio, que acabou, essa atividade ela segue até hoje como uma atividade contínua. Como Paulo Lopes é um município com 7.000 habitantes, um município de interior, e que a maioria aqui são casas, padrão assim, horizontal da estrutura da paisagem, praticamente todas as famílias têm um terreno, tem um espaço ao redor da sua casa. Então, para trabalhar o componente geografia, eu utilizei da horta. Fiz uma experiência que eles os estudantes, com apoio dos pais, mas praticamente que eles assumissem a atividade de desenvolver uma horta em casa. E, assim, maravilhada com o que aconteceu, assim, porque eles relatam que mais do que texto, mais do que responder questionários ou leituras, o trabalho com a terra, com a natureza, o conhecimento daquela hortaliça ou daquele tempero, a questão da chuva, enfim, foi uma atividade, uma experiência que, claro, que poderia ter acontecido em tempos de aula presencial, mas foi uma alternativa para mexer com o físico, com o mental desses alunos que estão confinados. E as famílias relataram também que foi uma experiência muito gratificante no sentido de ver o filho e a filha plantando, colhendo, querendo também ajudar na cozinha com os alimentos. Então é uma experiência que deu certo, que eu trago positiva no meu exercício de docência dessa pandemia. Ou seja, se tu sai, não é que você deixa de trabalhar o conteúdo, porque uma horta escolar você agrega vários conhecimentos, mas você faz mais a prática do que o texto, Você trabalha mais com o contexto.
e com o lugar, né? Porque nunca se foi tão conhecido o lugar, né? E de cada uma nesse processo. Às vezes as pessoas só moram, mas não conhecem o seu lugar. E agora elas, forçadamente, ter que ficar em casa, cada um tem uma possibilidade de conhecer o seu território de uma forma que antes não era visto. Então, deixa a Renata fazer mais algumas colocações e vou lembrando aqui, a gente segue. A gente vai trocando. Não, Luciana, mas assim, eu sou professora de matemática, né? Então, uma das experiências que eu estou, assim, achando muito positiva, que eu disse anteriormente dessa questão coletiva, é de trocar experiências com os professores do coletivo da escola onde eu estou, mas também de professores de outras escolas. E não só professores de matemática, mas professores de outras áreas também. Que essa troca com esses professores também de áreas diferentes da matemática permitem com que eu faça um trabalho mais conectado com as outras áreas. Então, assim, talvez essa reflexão do que ensinar e como ensinar eu já fazia na minha prática presencial, mas tentar articular com outras disciplinas, ela agora tem uma flexibilidade maior. Primeiro porque nós temos uma discussão de currículo, ou do que ensinar, que é mais flexível, diferente de quando estamos presencialmente, até pela situação. E essa flexibilidade permite com que eu faça trabalhos mais articulados, mais conectados com outras áreas, com português, com geografia, com ciências. E essa prática está sendo muito produtiva. Uma questão a se colocar também é quando vocês colocam ali para a gente, né, Priscila e Leonardo, destaque a experiência, se pudesse resumir numa frase, eu diria que presença é essência, né? Então, se tem algo importante que tudo isso nos revelou, se resume a isso. Presença é essência, e eu não estou falando só no nosso trabalho, professores e professoras, mas da família, como a Renata também fez uma colocação, né, dessa família entender que também na vida escolar dos estudantes ela precisa estar presente e que antes ela só enviava o seu filho para a escola. Agora ela tem que, mesmo não entendendo, ou às vezes não tendo a formação para entender aquelas atividades, mas ela tem que estar ali do lado. E aí ela começa a perceber as dificuldades dessas, que talvez às vezes os seus filhos e filhas os procuravam antes e eles, leva essa dúvida para a escola, lá a professora resolve, né? E agora eles têm que lidar com essa questão de, não, eu não tenho como, a professora não está aqui, eu vou ter que ajudar de alguma forma, ter alguma alternativa para esse meu filho. Então também presença é essência nos dois sentidos, do nosso trabalho e da família na vida escolar de cada um e de cada uma. Eu concordo plenamente, Luciana, e foi esse o encaminhamento que eu quis dar na minha fala de antes, né? E eu acho que isso que vocês estão trazendo agora, tanto esse destaque para a coletividade que a Renata deu, quanto também a tua fala, né, dessa perspectiva, tentando pensar as aulas olhando para o contexto do agora, né, e não assim de repente ficar preso às vezes assim uma preocupação assim com conteúdos que seguir uma sequência, enfim, né, de conteúdos que às vezes não fariam tanto sentido da forma que a gente faria anteriormente, né? Então repensar algumas coisas. Eu acho que todos esses ensinamentos, enfim, essas experiências, na verdade, né, que a gente tem vivenciado, que vocês têm trazido, elas ressaltam, enfim, experiências que vão provavelmente ter impacto no que vem ali para frente quando a gente retornar, ainda não sabemos quando, mas enfim, quando estivermos de novo nas escolas, né? Então, eu acho que essa pandemia ela está fazendo com que a gente precise, né, repensar algumas questões, porque outras questões que antes estavam invisíveis, elas estão se tornando visíveis, né? Então, talvez assim, não dá mais para ignorar certas realidades da educação brasileira, né? E aí, então, para finalizar, eu queria pedir se vocês pudessem deixar algum recado, né, para os colegas de vocês. Então, a gente pensando na importância que essa coletividade tem, né, e nesse objetivo do projeto, do podcast, que é exatamente
estabelecer mais um espaço, né, de diálogo e reflexão entre educadores, eu gostaria de ouvir de vocês, se vocês têm algum recado, alguma sugestão, enfim, que vocês gostariam de deixar para os seus colegas de profissão no Brasil, né, considerando todas essas experiências que vocês vêm tendo e que vocês deram destaque para a gente nesse episódio. Priscila, antes de fazer esse destaque, eu queria só comentar a sua fala, se for possível. Sim, por favor. Essa questão da flexibilidade dos conteúdos ou da reorganização desses conteúdos, ela vem por esse momento da pandemia, né? Até porque nesse trabalho público nós temos um currículo, assim como o privado também tem um currículo a ser seguido. Eu destaco que essa flexibilidade ela é muito importante nesse momento, mas ela também traz uma desigualdade com o setor privado, porque nós temos uma outra organização. Então é preciso estar atento a essas questões também, principalmente quando retornarmos, ou já ir pensando agora para tentar minimizar este impacto. A desigualdade ela aumenta com essa flexibilidade. Ou repensar nesse currículo de forma que ele atenda às necessidades dos estudantes que atendemos, porque muitas vezes é um currículo extremamente fechado que não atende a demanda e a necessidade da comunidade. Então, é importante colocar essas questões para que a gente possa ir refletindo e também para que o poder público entenda e abra um diálogo, né, com os profissionais da educação, que muitas vezes nós não temos. Muito obrigada pela colocação. Eu também quero complementar, Priscila, o que tu colocaste, porque no sentido assim, nós sabemos que 2021 ele vai ser um contínuo de 2020, em termos de aprendizagem, na questão pedagógica mesmo, porque mesmo aqueles alunos que têm acesso, nós vamos ter que trabalhar muito a questão do conceito de alteridade, né, do cuidar do outro, de respeitar o tempo do outro, porque nós vamos, quando voltarmos, nós vamos ter essa questão. Alunos que acompanharam tudo remotamente e que tiveram a possibilidade de acesso a materiais melhores e que tiveram também um contato conosco, mesmo que via plataforma, mas tiveram. E o outro lado, o extremo oposto, alunos que receberam material impresso e nós não estávamos lá nem para nenhum comentário, porque eu faço a apostila e mando. Então, assim, eu não sei se ele está entendendo o que eu estou perguntando, se ele está entendendo o que, né? Porque eu não estou lá para explicar o enunciado da questão, o enunciado do texto que eu enviei. Então, assim, e quando ele voltar para a escola, ele vai estar numa defasagem maior do que aquele que estava acessando. Os dois vão estar em defasagem, porque não houve a mediação, não houve o papel essencial do professor na explicação dos temas. Mas o que não tem acesso, muito longe. Então, para além de nós cumprirmos um currículo, e aí que a Renata colocou bem, né, de ter essa compreensão dos gestores, das instituições que são mantenedoras, das secretarias de educação do Estado, municipal, vão ter que ter essa compreensão conosco, porque não há como nós darmos conta de um currículo nessa situação, né? Então, os impactos que nós falamos, eles vão aí 2, 3, na casa de 5 anos, com toda certeza. Uhum. Agora, como sugestão, eu queria dizer aos meus colegas que estão nos ouvindo que nós não temos nada pronto, né? É um momento de construção. E esse momento de construção requer conhecer o contexto que nós estamos vivendo, conhecer nossa comunidade para tentar intervir. E a minha sugestão neste momento de construção, de conhecimento, é que a gente tente traçar nossas ações mais coletivamente, tentando sair um pouco da centralidade, do eu, do individual, para que o nosso trabalho seja mais coletivo e mais fortalecido. Então, essa é a minha sugestão nesse momento. E também quero deixar marcado que nós trabalhamos, tanto eu quanto a Renata, no ensino tido como regular e formal. É importante das experiências, dos diálogos que a gente tem na nossa trajetória de vida,
dizer para a sociedade, né, as pessoas que nos ouvem, que a docência ela não é exercida apenas nesse espaço formal da escola, tal como a sociedade conhece mais pela mídia. Nós temos modalidades de ensino, do qual nós temos professoras e professoras atuando, que às vezes passam despercebidos pelo olhar da sociedade. Nós temos a educação do campo. Então, pensa, né, um estado de Santa Catarina, que tem 295 municípios, mais de 50% tem menos de 10 mil habitantes. Então, pensem na questão do acesso à internet nessas comunidades. Pensem numa educação de jovens e adultos, que já é difícil, né, porque já vem de um processo de defasagem e já é difícil trabalhar na presencial. Aí pense trabalhar com trabalhadores e trabalhadoras, mulheres e homens remotamente. Pensem nos docentes que atuam na educação de jovens e adultos nos presídios, tanto masculino quanto feminino. Pensem na educação escolar indígena, a dificuldade, todo esse processo. Pense nos docentes que estão trabalhando com os alunos com deficiência. Então, assim, os alunos com deficiência, né, que só presencialmente, né, precisam já de um aporte maior do que aqueles alunos que não têm deficiência. Vocês imaginam isso à distância, né? Então, assim, o professor e a professora no Brasil, ele não trabalha só numa escola física, que muitas vezes é mostrada na mídia como aquele modelo padrão. Nós atuamos, né, em comunidades e várias modalidades e com todas as identidades que constituem o território brasileiro. Eu sei que eu talvez esteja ampliando a fala aqui, mas peço a consciência, né, da sociedade de entender que os estudantes, eles estão em todos os territórios. E a gente tem vivido aí um processo de intenso preconceito e a gente precisa pensar nisso também. Porque se foi evidenciada a desigualdade, também foi evidenciada, né, o tamanho da doença que é, do problema que é, essas exclusões dessas identidades também nesse processo, né? Porque a mídia no que eu falo é da TV aberta, por vezes, infelizmente, por não nos dar voz, ela romantiza muito o nosso trabalho, né? Torna uma coisa romântica. Os professores, heróis, porque estão... E a gente não quer isso. Comemoração do Dia do Professor, e a gente não quer esse rótulo de herói, a gente quer ser reconhecido, valorizado, respeitado pelo nosso trabalho, seja ele presencial, seja ele não presencial. E o que a gente quer que o Estado entenda, que ele tem o seu compromisso conosco, com os trabalhadores da educação e com os nossos estudantes e com a família, né? Então, queria deixar isso também bem enfatizado. Acho que, Luciana, é o reconhecimento de que somos profissionais e profissionais da educação. E como tal, nós trabalhamos muito e lutamos muito por uma educação pública de qualidade. Acho que talvez é esse reconhecimento que, enquanto professores, nós esperamos. É nos reconhecer enquanto profissionais da educação. Muito legal, gente. Obrigado pelo compartilhamento das experiências, né? E por esse recado tão importante, né? Acho que mais do que nunca precisamos sim que a profissão docente seja reconhecida e valorizada e menos romantizada, né? E que a gente reconheça também as infinidades, né, de contextos e realidades em que os professores atuam, né, e os diferentes contextos educacionais, porque a gente só vai conseguir pensar nesse processo de ensino e aprendizagem efetivo quando a gente olha, reconhece a realidade para agir sobre ela, né? Não existe uma receita, né? Então, acho que nesse sentido, as experiências de vocês, né, localizadas, falando de lugares específicos, elas nos ajudam a pensar sobre essas complexidades todas, né? Então, queria agradecer muitíssimo a participação de vocês e acho que esse episódio, né, nos dá a oportunidade também de levar essa discussão para os nossos ouvintes, né? Então, queria também deixar o nosso contato para que eles também dialoguem conosco, né? Por meio das redes sociais ou pelo nosso e-mail. O nosso e-mail é contato.ensinocritico@gmail.com e a gente vai ficar muito feliz de poder dialogar mais sobre as questões abordadas aqui hoje
com os nossos ouvintes. Então, também gostaria de agradecer a participação da Luciane e da Renata e também pelas reflexões, né, tão importantes. Convidar os nossos ouvintes, então, para acompanhar nossas redes sociais também, como o Leonardo colocou, e também convidar para que vocês ouçam os episódios da primeira temporada, se caso ainda não ouviram, né, que lá também a gente já realizou algumas discussões que foram também bastante relevantes, né, e que contribuem para todo esse diálogo. Então, também queria agradecer a todos por acompanhar essa discussão, que contou com a apresentação do Leonardo da Silva, da Priscila Fabiane Farias, que sou eu, e com a produção de Cristiane Soares, que é estudante de licenciatura do campus de São José. Então, um abraço a todos e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, obrigada. In case I don't see ya, good afternoon, good evening, and good night.